E aí galera, tudo bem? Agora são 7h20 da manhã. Tô aqui fazendo o meu Todd. Aliás, sempre tomo um Todd, não Nescau. Daqui a pouquinho tô indo pra Belo Horizonte e vou convidar você pra estar junto comigo em Belo Horizonte, acompanhar meu dia, vai ser bem legal. Então fica ligado. Caramba, olha só, ficou um negócio aqui. Fica ligado, acompanha meu dia, é nóis. Agora é hora de dar tchau pra galera. Tchau, amor. Amanhã vem. Só um apagado de lugar no quarto. Acabei de chegar em Belo Horizonte, depois de uma escala enorme do voo atrasado em São Paulo. Eu acho que o Michel Temer estava pousando lá em São Paulo, estava tudo parado. Verdade mesmo. São 8h pouco da manhã, acabei de acordar e tô tomando meu café e tô pensando aqui sobre liberdade. Pra você, o que é liberdade, cara? É muito importante nós falarmos sobre isso porque tem uma galera que acha que é livre e não é. Tem uma galera que acha que a forma de ser livre é se escravizando. A gente precisa ter uma noção muito bem, formada a respeito desse assunto para que de fato nós sejamos livres. Jesus fala na Bíblia de maneira muito enfática que foi pra liberdade que ele nos chamou. Então a liberdade faz parte do ministério de Jesus e o que ele veio nos oferecer. E aí, o que é liberdade pra você? Liberdade pra dentro da cabeça. Liberdade é um clamor que nós temos dentro de nós. Todo homem quer ser livre. N músicas, N filmes, N livros falam a respeito de liberdade. Agora, o que é interessante é que muitos falam sobre liberdade, mas poucos vivem em liberdade. Quando você olha, por exemplo, para música, você percebe N caras que falavam sobre liberdade, mas, por exemplo, tiraram sua própria vida, mostrando uma prisão de alma profunda, ao ponto de não conseguirem nem encontrar neles mesmos esperança de viver uma vida boa e de querer, enfim, escolher a morte ao invés de viver. Esses homens não eram livres. E obviamente que um escravo não pode libertar o outro escravo. Só um homem livre é capaz de libertar um homem escravo. Por esse motivo, eu diria que a pior escravidão que existe é aquela que... A pior escravidão que existe é aquela que eles chamam de liberdade. Sem sombra de dúvida, essa é a pior escravidão. E tem muita gente que diz ser livre, mas no final das contas, é um homem escravo, prisioneiro. Por esse motivo, nós precisamos compreender o que de fato é ser livre e como ser livre. Eu quero te ajudar a fazer isso, olhando para a Bíblia, olhando para algumas experiências e, enfim, te ajudar a ser um homem livre. Por exemplo, eu vou contar acerca da minha vida. Antes de Cristo, eu me considerava uma pessoa livre. Eu ia para onde queria, eu usava o que eu queria. Enfim, eu achava que aquilo era liberdade, mas deixa eu dizer algo para você, mano. Eu era escravo demais. E não apenas escravo das drogas ou coisa do tipo, mas principalmente escravo do medo. Eu lembro que eu chegava de noite em casa sozinho, deitava na cama com medo. Não medo dos outros, mas eu tinha medo de morrer. A morte, ela me assombrava de uma forma desesperada. Várias e várias noites eu não conseguia dormir porque eu tinha medo de fechar os olhos e não abrir eles. Portanto, na verdade, a minha liberdade, ela era uma pseudo-liberdade. E na verdade, ela era uma falsa liberdade escravizadora. E cada vez que eu me achava mais livre, na verdade, mais escravo eu era. Por esse motivo, você precisa compreender que liberdade, libertação, não é algo que nós vivemos fora de nós. Algumas pessoas falam, você é livre, vou viajar o mundo, vou ficar com todos os caras, vou ficar com todas as minas, vou ficar com os caras e com as minas todos juntos. Mas na verdade, liberdade não tem a ver com aquilo que nós fazemos fora de nós. Aquilo que nós fazemos fora de nós é só reflexo da liberdade que existe ou não dentro de nós. Porque liberdade é aquilo que nós vivemos dentro. Por exemplo, o apóstolo Paulo era prisioneiro, mas sendo prisioneiro, ele é o homem mais livre de todos os outros homens. A Bíblia narra uma história que eu acho fantástica, onde Paulo está junto com Silas na cadeia, cantando. O carcereiro não estava cantando, ninguém estava cantando, e Paulo estava lá cantando, louvando ao Senhor de madrugada, porque ele era um homem livre. A Bíblia também conta a história, por exemplo, de Jesus, onde ele está preso na cruz e as pessoas dizem, ei, tu não é o filho de Deus? Se tu é o filho de Deus, peça que ele te tire daí. Jesus fala, não, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Jesus fala, ei, eu poderia pedir que Deus mandasse anjos, ele mandaria, o bagulho ia ficar doido aqui e todo mundo ia embora. Mas a grande questão é que eu estou na cruz por liberdade, eu estou na cruz porque eu
sou um homem livre. Vocês que estão me escravizando e me prendendo, na verdade, é que são escravos e prisioneiros. Porque liberdade é algo que se vive dentro de nós. Segunda coisa bem importante. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, que aonde o Espírito do Senhor está, ali é a liberdade. Portanto, liberdade, em segundo momento, é uma questão de presença. Se você tem o Espírito de Deus, você é um homem livre. Se você não o tem, você é um homem escravo. E o Espírito do Senhor habita em nós a partir do momento que a verdade habita em nós. Olha só. E conhecereis a verdade vos libertará. A ignorância é o pior tipo de escravidão que existe. A ignorância, a mentira, é escravizadora. A liberdade, ela é produto da verdade. Portanto, em última instância, a liberdade não é o que nós conquistamos de prontidão. A liberdade é resultado de uma vida de verdade. A liberdade é resultado de viver a verdade. E a verdade não é aquilo que você acha ser, a verdade é aquilo que é. Terceira coisa bem importante que nós precisamos compreender. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, não usem da liberdade como motivo para tornar-se escravos novamente. O que Paulo está dizendo para nós é o quê? Que a liberdade pode ser perdida a partir do momento que nós, usando da liberdade, nós nos escravizamos por causa da nossa liberdade. Então, o excesso de liberdade, ou melhor, a deturpação de liberdade pode te tornar tão escravo quanto qualquer outro escravo. Por exemplo, você é livre, você pode fazer o que quiser. E aí então você decide começar a fumar cigarro. Você acabou de tornar-se um homem escravo do cigarro. Por quê? Porque você usou da tua liberdade para se escravizar. E se algo que te domina, você já é escravo. Capite? E por fim, agora chega o grande finale. Presta atenção. Hebreus capítulo 2, versículo 15. Esse texto é fantástico porque revela tudo aquilo que nós estamos conversando aqui. Esse texto de Hebreus capítulo 2, versículo 15 diz o seguinte: Cristo morreu na cruz para libertar todos aqueles que viviam escravizados pelo medo da morte. Presta atenção, aqueles que viviam escravizados pelo medo da morte. Portanto, se a liberdade é produto da verdade, a escravidão é produto do medo. Homens que têm medo são escravos. Aquele que permite-se ser dominado por medo é escravo. O medo é escravizador. Um medo que é crido a partir do momento que nós não temos a verdade e nós nos escraviza. E Jesus, ele veio libertar aqueles que viviam escravizados pelo medo da morte. Porque em última instância, aquilo que coíbe, aquilo que inibe o homem de ser de fato livre é o medo que ele sente da morte. E talvez você pense, mas isso é uma viagem porque, enfim, você acabou de dizer que homens que diziam ser livres se mataram e, portanto, eles não tinham medo da morte. Na verdade, não. Na verdade, eles se mataram justamente porque tinham medo da morte. Porque quem não tem medo da morte, não tem medo de viver. Por esse motivo, na verdade, a grande questão, o X da questão, é que pessoas são escravizadas porque têm medo da morte. E têm medo da morte simplesmente porque não têm esperança. Não conseguem crer em alguém que interceda por elas, que possa dar a elas uma vida eterna. Por esse motivo, entra Jesus na história. Jesus é aquele que nos livra do medo da morte. Uma vez que ele nos livra do medo da morte, nós nos tornamos homens livres. E por isso eu sou um homem livre. E por isso você pode ser um homem livre. Porque Jesus pode te libertar do medo da morte. Uma vez que ele te liberta do medo da morte, você se torna um homem livre. Sacou? Então, foi pra liberdade que Cristo te libertou. Guarde isso no teu coração, guarde isso na tua mente e principalmente, conheça a verdade. E a verdade vos libertará. O Espírito Santo habitará em você e você será um homem livre. Um homem livre para não mais ser dominado pelo medo da morte, mas pelo contrário, viver é Cristo e morrer é lucro. Eu aprendi a voar, eu aprendi. E aí galera, acabei de chegar em Joinville, Belo Horizonte. Espero que você tenha curtido o rolê junto comigo. Se você curtiu esse vídeo, aperta aí no sininho para ganhar as notificações, compartilha, dá um like e é nóis. Valeu, partiu Onda Dura.